Fala pessoal, tudo bem? Atendendo a pedidos, mais uma questão de regra de 3 composta. Se você quiser pedir uma determinada questão ou um determinado assunto aqui no canal, deixe nos comentários que assim que for possível, eu vou encontrar uma questão para resolver para você. Aqui é a Prof. Alexandra Maia. Foca na aula! Vamos lá, pessoal, olha só essa questão que interessante de regra de 3 composta, com 4 variáveis. Olha que espetáculo! 12 operários trabalhando 6 horas por dia durante 5 dias fazem 20 metros de muro. Quantos operários são necessários trabalhando 5 horas por dia durante 8 dias? Quantos operários são necessários para fazer 40 metros de muro? Vamos primeiro analisar se as grandezas são inversamente ou diretamente proporcionais. Então, vamos lá, olha. O que acontece? Vamos analisar horas por dia e operários. Quando a gente tem sempre que comparar as demais grandezas com a grandeza que está sendo solicitada pelo exercício. Então, quando eu comparo horas por dia e operários, eu considero que o número de dias e o número de metros de muro está fixo. Então, vamos supor que o número de dias para cumprir a obra, com uma metragem fixa da obra, isso está fixo. Tanto o número de dias quanto a metragem do muro. E aí, você não precisa nem considerar esses valores. Você vai pensar isso na sua cabeça. Eu tenho um determinado número de dias fixo e uma determinada metragem de muro fixa. Beleza, essas variáveis estão fixas. Vamos pensar o seguinte, eu nem vou colocar a setinha aqui nos valores para não confundir. A setinha é apenas para acompanhar o meu raciocínio e não os valores que estão aqui. Vamos pensar, ó, eu tenho um número de dias fixo e uma metragem de muros fixa, Se eu aumentar o número de horas trabalhadas por dia, considerando que a metragem do muro está fixo e o número de dias para cumprir a obra está fixo, eu vou precisar de mais operários ou menos operários para cumprir essa obra? Ora, se eu aumento o número de horas trabalhadas por dia, eu posso ter um número menor de operários para conseguir cumprir essa obra com o número de dias e a metragem do muro fixas. Então, tá vendo que essas grandezas não estão andando juntos? Não estão andando juntas? O que é grandezas andando juntas? Quando eu aumento uma, a outra tem que aumentar proporcionalmente. Quando eu diminuo uma, a outra tem que diminuir proporcionalmente. Quando elas não andam juntas, é o quê? É uma aumentar e a outra reduzir. Elas não vão andar juntas. Uma está aumentando, uma está crescendo, a outra diminuindo na mesma proporção. É o caso dessas aqui. Elas são, então, inversamente proporcionais. Você pode fazer a pergunta em qualquer direção. Eu posso, por exemplo, fazer o contrário. Pensar assim, olha, eu vou diminuir o número de horas que eles vão trabalhar por dia. Se eu tenho um número de dias e uma metragem de muro fixa, eu diminuindo as horas trabalhadas por dia, para compensar, para cumprir a obra, eu vou ter que aumentar o número de funcionários. Tá vendo que é independente da direção da pergunta. Se uma diminuir, a outra vai aumentar e vice-versa. Portanto, horas e operários são inversamente proporcionais. Vou deixar o izinho aqui para me lembrar disso na hora de eu fazer a operação. Agora, nós vamos considerar que horas trabalhadas ao dia e metros está fixo. Eu vou considerar dias e operários. Então, vamos pensar, ó, a metragem do muro está fixo e a hora trabalhada por dia também está fixo. Bom, se eu diminuo o número de dias, ou seja, eu diminuo o prazo para entregar a obra, para eu compensar isso, eu tenho que trabalhar com um número maior de funcionários ou menor de funcionários? Ora, se eu tenho as horas fixas, a metragem fixa, eu diminuo o prazo, eu tenho que aumentar o número de pessoas na obra para conseguir cumprir esse prazo, certo? Então, elas não estão andando juntas de novo, ó. Uma está aumentando, a outra está diminuindo. Então, elas são inversamente proporcionais. Bom, agora eu tenho que considerar aqui, comparando a última, metros de muro e operários. Então, vamos pensar o seguinte, olha,
horas trabalhadas ao dia e o número de dias para cumprir a obra está fixo, então nem preciso me preocupar com esses valores. Vamos pensar o seguinte, olha, eu vou aumentar a metragem do muro. Considera que eles têm um número fixo de dias e um número para entregar a obra, trabalhando um número fixo de horas ao dia. Se eu aumento o tamanho da obra, eu vou precisar de um número maior de operários para conseguir cumprir essa obra, certo? Então, aumentou o tamanho da obra, vai aumentar o número de operários. Se eu fizer a pergunta ao contrário, elas também vão andar juntas. Olha, eu diminuo a metragem do muro, então eu posso diminuir o número de funcionários para conseguir cumprir a obra. Então, se essas grandezas estão aumentando juntas ou diminuindo juntas, então elas são diretamente proporcionais. Então, metros e operários são diretamente proporcionais. Como que eu vou resolver isso? Olha, eu vou fazer o seguinte: todas as que são inversamente proporcionais, eu vou inverter os dados. E é por isso que eu inverto lá na regra de 3 simples também, quando é inversamente proporcional. Porque aí eu fico com o mesmo padrão de resolução. Então, aqui eu repito, 12x. Essa daqui é inversamente, então, em vez de eu escrever 6, 5, eu vou escrever 5, 6. Essa daqui é inversamente, em vez de eu escrever 5, 8, eu vou escrever 8, 5. E essa daqui é diretamente, ela vai ficar do mesmo jeito, 20, 40. Bom, isso daqui é uma proporção, então isso daqui vai ficar assim, ó. 12 sobre x é igual a 5 sextos, vezes 8 quintos, vezes 20 40avos. Agora eu vou começar a simplificar tudo para facilitar a minha vida. Então, ó, esse 5 do numerador simplifica com esse 5 do denominador. Esse 40 simplifica com 20, então aqui fica 1 e aqui fica 2. Eu simplifiquei por 2 os dois, por 20 os dois, aliás. Aí esse 2 aqui, ó, pode ir embora com esse 8. Então, se eu simplificar por 2, esse daqui vai embora e esse aqui fica 4. E esse aqui eu posso simplificar por 2 também, ó. Aqui fica 3 e aqui fica 2. Então, eu cheguei à seguinte conclusão, olha. 12 sobre x é igual a 2 terços. E aí, então, eu posso multiplicar cruzado. Então, vai ficar o seguinte: 2x é igual a 3 vezes 12, 2x é igual a 36, x é igual a 36 dividido por 2, portanto, eu vou precisar de 18 operários para cumprir essa obra de 40 metros de muro em 8 dias, trabalhando 5 horas por dia. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. E se tiver alguma sugestão de questão, deixe nos comentários também. E aí não esqueça, curte, compartilhe, se inscreva, acompanhe tudo que está acontecendo aqui no canal. E nos vemos na próxima aula.